Olá, tudo bem com você? Nós estamos conversando sobre teorias da evolução. Falamos no último encontro sobre Lamarck, né? Nós falamos sobre a teoria do lamarckismo. E essa teoria, ela tem um certo confronto ou uma certa comparação com o darwinismo. Hoje, então, nós vamos falar sobre o cientista da evolução. O, digamos assim, o cientista mais importante do processo evolutivo, que é Darwin, Charles Robert Darwin. Esse camarada, no caso, ele conseguiu colocar de uma forma muito mais clara, mais objetiva, as ideias evolucionistas que são aceitas até hoje, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Darwin, como que ele fez a sua viagem, né? Como que ele fez os seus estudos de acordo com a viagem. E assim a gente vai fazendo algumas comparações entre Darwin e Lamarck quanto às suas teorias, beleza? Vem comigo. Bom, Charles Darwin, nesse caso, né, como é conhecido, ele tem um outro cientista que a gente pode então colocar junto a ele, que é Alfred Russel Wallace. Charles Darwin e Wallace, eles não são companheiros propriamente, mas esses dois nomes são vinculados, o Darwin e o Wallace. Por quê? Porque os dois tiveram uma mesma ideia teórica, eles acabaram chegando a conclusões muito parecidas. E aí que vem essa combinação, teoria de Darwin e teoria do Wallace. Muito bem, a gente vai fazer a associação desses dois nomes em breve, mas já sabe que eles estão juntos aí no caso, tá? Darwin, historicamente falando, pessoal, o Darwin foi uma pessoa assim, bastante conturbada quanto à questão dos seus estudos, né? Ele começou a estudar medicina, começou a estudar teologia, e ele não se encontrava muito bem entre uma e outra profissão. Só que ele era naturalista nato, ou seja, ele era um cientista de nascença. Ele tinha vocação natural para a ciência. E ele era uma pessoa muito exploradora, uma pessoa muito observadora. Bom, ele tinha uma influência de casa, que era o seu vô. O vô do Darwin era, no caso, o Erasmus Darwin. E ele tinha já essa passagem pela ciência. O Erasmus Darwin já era um naturalista. Muito bem. Então, sob influência do seu avô e tudo mais, o Darwin começou então a fazer estudos. Até que, com cerca de 20, 21 anos, ele foi convidado a fazer uma viagem a bordo do navio chamado de Beagle. E esse navio, então, levou a expedição por 5 anos ao longo do mundo, né, por vários continentes. E ao longo desses continentes, o Darwin e a expedição como um todo mostravam um certo grau de exploração, tá? O Darwin ele foi como naturalista dessa expedição. Ele foi então para estudar. E ali ele conseguiu encontrar muitas respostas do que ele, na verdade, pensava, naquilo que ele estava pensando, tá? Bom, ele passou por ambientes onde os seres vivos se mostravam de uma certa forma exclusivos. São seres vivos extremamente adaptados àquele ambiente. E assim sendo, Darwin foi construindo a sua teoria, de acordo com alguns princípios básicos, de acordo com alguns fatos e algumas conclusões. Muito bem. O Darwin, depois de 5 anos, voltando de viagem, ele começou então a trabalhar com coisas mais específicas. Ele começou a trabalhar com determinados tipos de animais, com pombos, com plantas, e ele começava a perceber essa diferenciação, essa variação que havia entre os indivíduos. Ele começou então a construir a sua teoria. Só que tem um detalhe, o Darwin ele começou a ter conflitos familiares, conflitos sociais, conflitos religiosos. Isso foi atrapalhando, isso foi, no caso, mantendo o Darwin um pouquinho longe dos seus estudos principais, do seu foco principal, né? Uma das principais passagens da vida do Darwin foi que uma das filhas, né, a filha mais velha do Darwin, acabou tendo um problema sério de saúde e o Darwin não conseguiu resolver. E ele não confiava nos médicos que ali estavam. E ele foi levar a filha para um outro local e assim ela acabou falecendo. Então ele acabou se sentindo muito culpado. Então vários conflitos atrapalharam, de certa forma,
entre aspas, o trabalho que o Darwin estava realizando, tá? Mas, sobretudo, uma pessoa que estava, de certa forma, vinculada a ele e à sua ciência era a mulher, que era a Emma Darwin. E a Emma Darwin era uma mulher extremamente inteligente, ela era uma mulher extremamente conhecedora do que o Darwin estava fazendo. E ela tinha um medo, né? Ela tinha um receio de que se o Darwin publicasse aquilo que ele sabia, aquilo que ele estava pensando, aconteceria o que com ela? Com ele? Acabaria tendo a sua morte. E o Darwin, então, foi convivendo com esses conflitos extremamente, digamos, complicadores, tá? E assim, o Darwin começou, então, a escrever coisas meio que aleatórias, escrever, né, no caso, alguns artigos aqui, outros artigos ali. Bom, aí surge a figura do Wallace, mas isso demorou muitos anos. O Wallace foi um cientista que também explorou alguns ambientes, ele fez viagens, fez a viagem para a América Latina, América do Sul, explorou a Amazônia junto com algumas expedições. E o Wallace, o Alfred Russel Wallace, ele começou a encontrar determinadas respostas na natureza e essas respostas estavam sendo, digamos, comparáveis ao que o Darwin estava pensando. Até que um dia, o Wallace escreveu uma carta para o Darwin. E nessa carta de Wallace, o Darwin percebeu que o Wallace estava exatamente na mesma linha de raciocínio dele, que era a linha da seleção natural. Foi aí então que o Darwin deu um basta em tudo, e aí ele começou a publicar os seus trabalhos. Dentre eles, o seu principal livro, o livro A Origem das Espécies. Mas eu vou pontuar aqui com vocês uma data, e essa data acaba sendo muito importante para a gente ter uma noção de como foi a história de vida do Darwin. Bom, então eu vou começar aqui a ideia do Darwin com o seu livro, tá? O livro do Darwin foi escrito em 1859. 1859, o ano de publicação do livro do Darwin chamado A Origem das Espécies, onde então ele contava muito do que ele tinha aprendido ao longo dos seus estudos, principalmente da sua viagem. Mas eu gostaria que você fizesse uma continha aí, preste atenção. A data que eu vou mencionar é uma data comum ao Lamarck e ao Darwin. Lamarck publicou o livro dele no mesmo ano que o Darwin nasceu. Repetindo, o Lamarck publicou o livro dele, que é chamado de Filosofia Zoológica, exatamente no mesmo ano que o Darwin nasceu. E esse ano é de 1809. 1809. O ano que Darwin nasceu. Agora, fazendo uma continha básica, quantos anos o Darwin tinha quando ele escreveu? Na verdade, ele publicou o seu livro em 1850. Quantos anos que ele tinha? 50 anos, tá? Então, para você ter uma ideia, aos 21 ele fez a viagem. Voltando, então, durante 5 anos, voltou com cerca de 26 anos. E dos 26 até os 50, ele viveu nesse conflito como um todo. Até que apareceu o Alfred Russel Wallace, que escreveu algo que estava bem, né, no caso, de encontro com o que o Darwin estava pensando. Assim sendo, o Darwin acabou publicando. Só que tem um lance muito interessante. O Wallace e o Darwin, eles trocaram ideias. E eles publicaram, nesse caso, né, um artigo num encontro em Londres. Então eles foram nesse encontro, né, eles foram nessa jornada científica e acabaram conversando, eles acabaram apresentando o trabalho. Só que o Wallace reconheceu que o trabalho do Darwin, além de ser mais completo, ele era anterior. Ou seja, o Darwin começou esse pensamento de forma primária. Desde os 21 anos, 26 anos ali, o Darwin já falava da teoria da seleção natural, que é o que prega o livro A Origem das Espécies, tá? Então, dentro do livro da Origem das Espécies, sucintamente, ele comenta sobre os efeitos da seleção natural, onde então ele percebe que os mais aptos, os seres que são melhor adaptados, sobrevivem.
Os mais adaptados sobrevivem. Os mais adaptados sobrevivem. Ou seja, aqueles que têm melhor características de melhor adaptação ambiental, tá? Lembrando que adaptação é quando um ser está em harmonia com o ambiente. Um ser que está em harmonia com o ambiente é um ser que está adaptado a esse ambiente. Pode ser por várias circunstâncias, tá? Então, um ser que está conseguindo se manter vivo e, em especial, se reproduzindo, é um ser caracterizado como um ser adaptado. Os mais aptos sobrevivem. Só que essa adaptabilidade, essa ideia de adaptação, de seleção dos mais aptos, se dá de acordo com um fator de variabilidade, tá? É onde o Darwin, então, acaba tendo as suas complicações. Muito bem. Eu vou apresentar para vocês alguns slides, algum slide, que diz respeito em relação ao trabalho do Darwin, tá? Esses slides vão nos levar a um conhecimento um pouco mais profundo, tá? São vários tópicos que nós precisamos conversar. Então vamos lá. Esse aqui é o Darwin, né? O Charles Darwin, já numa idade avançada, que é quando ele já publicou o seu trabalho. É assim que ele tem um certo conhecimento científico, né? Lógico que tem fotos anteriores, mas o Darwin tem mais ou menos esse aspecto, porque ele já tinha 50 anos quando ele publicou o livro A Origem das Espécies. Muito bem. Aqui está o Alfred Russel Wallace. Darwin e o Wallace, né? No caso, já são bastante senhores, né? Bastante velhinhos já. E eles já estão, no caso tem 50 e poucos anos, e eles já estão aqui juntos apresentando o trabalho A Seleção Natural, tá? Num evento lá em Londres. E o trabalho deles tem um certo encontro aqui, tá? Então, o livro ele fala que os organismos produzem grande quantidade de gametas. Então, uma ideia que o Darwin foi tendo em relação ao que ele via. Os organismos são diferentes entre si, que é a ideia de variabilidade. Então, os seres têm uma grande quantidade de gametas, ou seja, os seres são extremamente produtivos, mas nem todos sobrevivem. E entre estes, existem aqueles que são diferentes entre si. E aí, então, eles criaram a ideia da seleção natural. Só que o Darwin foi muito mais reconhecido, porque o volume, né, de informações que ele tinha em relação ao Wallace era muito maior, tá? E o Darwin, então, foi o mais reconhecido dentre todos. Mas a gente não pode esquecer do Wallace nessa questão, tá? O trabalho do Darwin, ele tem determinados tipos de tópicos, né, comparações. Então eu preparei aqui esse slide para que a gente coloque fielmente como que o Darwin trabalhou, tá? 3 conclusões e 4 fatos. Em cima do fato, ele conseguiu a conclusão. Primeiro fato que o Darwin observou, que os seres têm potencial reprodutivo das populações é muito grande. Então as populações elas têm capacidade reprodutiva alta. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, o tamanho das populações naturais mantém-se relativamente constantes ao longo do tempo. O que quer dizer isso? Que mesmo tendo muitos gametas, a população se mantém em equilíbrio, ou seja, não tem um aumento exagerado dos indivíduos. Isso tem algum motivo. Conclusão, a cada geração morre grande número de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes. Então a ideia é que muitos acabam até tendo produção gamética, mas eles não têm filhos. E esses gametas também são selecionados, tá? Então, mesmo tendo muito gameta, nem todos fecundam. E esses que fecundam, na verdade, não vão todos para frente, porque existe uma seleção. Terceiro fato, os indivíduos de uma população diferem quanto a diversas características. Tem alguns maiores, outros menores, mais clarinhos, mais escurinhos. Tem o que a pata maior, pata menor, tem o que enxerga melhor, não enxerga pior. E assim, os indivíduos se diferem. Segunda conclusão, os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem a cada geração são os que têm características relacionadas com a adaptação às condições ambientais. É aí que implanta a ideia da seleção natural. Os indivíduos sobrevivem dentro de uma certa adaptação. Então, os seres mais aptos conseguem fazer
a ideia da sobrevivência. Muito bem. Quarto fato, grande parte das características apresentadas pelos indivíduos de uma geração é herdada dos pais. Então a ideia seria que os pais estão vivos, eles terão filhos. A chance do filho herdar características adaptativas é maior do que aqueles que não deixaram descendentes, é claro, né? Então, os indivíduos, quando têm a sua herança, a geração herda essas características adaptativas. É o que o Darwin observou ao longo de vários exemplos que ele estudou, tá? Terceira e última conclusão dentro de um trabalho. Os que sobrevivem a cada geração tendem a transmitir aos descendentes as características relacionadas à maior adaptação. Então esse foi, no caso, o apanhado geral do trabalho do Darwin. E ele então publicou o seu trabalho quanto à seleção natural. Muito bem. O Darwin, ele teve alguns tipos de influências, né? Várias influências, geólogos, pessoas que trabalhavam em outras áreas, mas em especial esse aqui, Thomas Malthus. Quando ele começou a ter essas conclusões, os fatos e as conclusões, ele tinha uma referência científica. Um camarada que é referência científica é Thomas Malthus. O Malthus, sociólogo, ele pensava assim, que a população ela vai crescer em ritmo geométrico, em proporção geométrica, PG. E a alimentação, os alimentos vão crescer em PA. Ou seja, vai chegar o momento em que o número de indivíduos será maior do que a capacidade de produzir alimento. Isso vai gerar competição. Isso vai gerar, então, conflitos. Se for na população humana, morte, enfim, né? Esses conflitos são, no caso, selecionados. Ou seja, haverá então um momento de seleção, haverá um momento em que a população vai diminuir. Bom, nós sabemos que Thomas Malthus, ele acabou não tendo essa sua teoria concretizada, ainda bem, né? Porque o que acontece? A população, tudo bem, ela pode até crescer em um ritmo relativamente acelerado, porém, a população, os seres, a tecnologia, a agricultura fez com que a quantidade de alimento mantivesse uma certa proporção. Infelizmente não tem alimento para todos, pelo menos na teoria. Na prática até que existe esse equilíbrio, mas a teoria, a distribuição que é mal feita, né? Então, a população, na verdade, ela pode crescer acelerado, mas o ritmo de crescimento da alimentação não se dá por uma PA. Mas, independente do que nós sabemos atual, o Darwin tomou o Thomas Malthus, como uma certa referência do questão conflituosa, tá? E isso fez com que o Darwin pensasse em fatores de trabalho. E aí, então, ele começou a pensar na seleção natural. Falando do pescocinho das girafas. Bom, você sabe que Lamarck foi aquele que falou que as girafas apresentam um pescoço em que há o uso. Se a girafa esticar o pescoço, esse pescoço vai crescer. E ao crescer, esse indivíduo vai conseguir ganhar essa característica, ele vai mudar a sua característica. O Darwin pensa diferente. O Darwin pensa o seguinte, as girafas apresentam pescoço com tamanhos diferentes. Essa é a variabilidade. Só que as girafas de pescoço pequeno, elas terão mais dificuldade em alcançar os brotos das árvores, que é o que elas comem. Isso significa que quem tem maior capacidade evolutiva? As girafas de pescoço grande. Essas que já apresentam pescoço grande têm maior vantagem adaptativa. Essa é a diferença. E assim sendo, estas vão ter descendentes que tendem a herdar esse pescoço grande. As de pescoço pequeno até podem ter descendentes, só que existe um problema. A dificuldade em alimentar faz com que essa geração vai diminuindo. Talvez ele nem tenha filhos, morra precocemente, tá? E quem vai mantendo a população daí? As girafas de pescoço grande. E assim sendo, há uma seleção natural. E quem que está selecionando? A natureza, professor. É por isso que é seleção natural. Então, o que o ambiente está fazendo nessa população? O ambiente está selecionando
os mais aptos para aquela circunstância. As girafas de pescoço grande têm maior capacidade de alimentação, logo elas tendem a ter vantagem de sobrevivência. Esse é o navio, o Beagle, a qual o Darwin, né, velejou por 5 anos, parando em continentes. Aqui é um mapa da sua viagem, tá? Esse mapa, ele tem diversos percursos, diversos pontos, mas um em destaque, as Ilhas Galápagos, o arquipélago de Galápagos, que fica muito próximo ao Equador. Esse arquipélago de Galápagos é composto por várias ilhas, e dentre essas ilhas aqui, nós temos as que são denominadas, né? Ferdinand, Santiago, Bartolomé e assim por diante, a Isabela. Em cada uma dessas ilhas, o Darwin, ele observou coisas assim impressionantes. Jabutis gigantes, tanto é que Galápagos em espanhol significa jabuti. E ele conseguiu perceber que nessas ilhas existe uma variabilidade muito grande de pássaros da mesma espécie. E esses pássaros de mesma espécie, eles apresentam fatores adaptativos para cada ilha. Apesar das ilhas serem próximas, os pássaros tendem a viver de forma isolada ou em cada ilha. Isso chamou muita atenção do Darwin. E ele começou a perceber que o ambiente a qual o pássaro estava adaptado tinha fatores alimentares que faziam isso acontecer. Por exemplo, tinha pássaros que comiam frutos, tinha pássaros que comiam insetos, tinha pássaros que comiam alguns tipos de insetos diferentes, outros de frutos, insetos, enfim. Então nós temos aqui pássaros com bico curtinho para comer frutinhos, nesse caso aqui, né? E outros pássaros com bico mais grande, maiorzinho, tá? Esse biquinho maiorzinho aqui, ele tende, mais fininho, tende a comer o quê? Insetos, ok? E a ideia é que esses biquinhos aqui são variações do pássaro. E o que fez essa variação acontecer? O ambiente. Bom, isso significa que o ambiente estava selecionando. Essa é uma característica adaptativa para esse lugar. Essa é uma característica adaptativa para outro lugar. E assim o Darwin começou a perceber que nesse ambiente há nítida seleção natural entre os indivíduos de mesma espécie. Bom, aqui também existe um padrão de cores, nesse caso, né, nos caramujos, que vai fazer com que o Darwin perceba que a variabilidade dos indivíduos é muito grande. E é em cima dessa variabilidade que a seleção natural acaba assim se concretizando. E essa seleção está dada pela luta pela sobrevivência. Aqueles que têm maior capacidade de sobrevivência são os mais aptos. E aqueles que são influenciados via ambiente, que sobrevivem, são os mais aptos. E aí a gente entra na ideia do uso de inseticidas, né? No uso de determinadas substâncias para fazer com que a população se mostre mais adaptada. Muito bem. Chegando a uma conclusão, propriamente, né? Nós temos o seguinte fato, que o Darwin, ele pensou que os indivíduos apresentam variabilidade. E essa variabilidade, ela é selecionada. Então, os indivíduos apresentam diferenças e essas diferenças serão selecionadas. Mas aí veio a grande pergunta em relação ao trabalho do Darwin. Darwin, qual é a origem da variabilidade? Ou seja, o que faz com que os indivíduos sejam diferentes uns dos outros? Bom, o Darwin, ele teve problema para ter essa resposta. Bom, existem justificativas, tá? A gente não pode, né, no caso, culpar em relação a Darwin pelo fato de que 1859 não se sabia fatores como meiose, gametas, genética. Lembre-se que a genética só nasceu em 1900, né, depois que o trabalho do Mendel foi, no caso, aceito. Então o Darwin, ele estava sem subsídio teórico, conhecimento propriamente da época, para responder a pergunta. E esse foi o grande probleminha do trabalho do Darwin. Ou seja, o darwinismo, seleção natural, é o que rege a evolução dos seres. O ambiente vai selecionando os mais aptos vão sobrevivendo e vão mantendo essa população. Só que mesmo tendo os mais aptos, eles vão apresentando variabilidade. Mas de onde vem essa variabilidade? O Darwin não conseguiu responder. E pelo fato de o Darwin não ter conseguido responder,
é que o trabalho dele ficou assim, com uma certa falha, uma certa lacuna, tá? Bom, o Darwin não conseguiu responder, porque não tinha subsídio. Vários anos depois, mais ou menos 1920, 1930, alguns cientistas começaram a perceber que essa variabilidade se dá com fatores genéticos. E aí que está um segredinho, tá? Toma cuidado, porque se você encontrar alguma coisa de genética vinculada ao trabalho do Lamarck ou vinculada ao trabalho do Darwin, esquece, isso está errado, tá bem? Porque variabilidade genética só foi então discutida anos depois, mais ou menos em 1920. Foi onde nasceu o neodarwinismo. Neodarwinismo é uma outra teoria da evolução que a gente tende então a estudar na sequência. Beleza? Então contamos um pouco da história do Darwin, do trabalho dele, da viagem e tudo mais, do Alfred Russel Wallace e como eles conseguiram chegar a essa teoria, teoria da seleção natural, o darwinismo. Beleza? É isso. Valeu!